E o tema da mensagem dessa noite é: acorda e te prepara. De vez em quando eu posso dar um grito aqui: acorda! É porque tem uns que dormem mesmo durante a pregação. Mas é o tema dessa noite: acorda e te prepara. Onde eu pedi para você abrir a Bíblia em Mateus capítulo 25, o Senhor Jesus Cristo está falando a respeito do fim dos tempos. E quando que Jesus falou isso? Jesus falou isso aproximadamente no ano 32. Nós estamos em 2021. Jesus anunciou como que seria o fim dos tempos. E nós estamos vivendo esses dias, os dias do fim. As mensagens são a respeito do fim. Em Mateus capítulo 25, eu quero que você leia comigo, por favor, a parábola das virgens. E eu quero explicar para você nessa noite. Mateus capítulo 25, verso 1 diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Essa é a parábola que o Senhor Jesus Cristo contou quando ele estava falando a respeito do reino dos céus. Ele disse: o reino dos céus é semelhante, é parecido com isso. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer para mim e para você? Olha, eu vou falar para vocês mais ou menos como é que vai funcionar o reino dos céus. O reino dos céus é tipo assim, ele falou. 10 virgens que saíram para se encontrar com o noivo. Ele conta essa parábola. Todo o contexto aqui dessa porção da Bíblia, todo ele, está relacionado ao fim dos tempos. Todo ele. E o Senhor Jesus em todo o tempo vai falando para a gente vigiar. Ele termina dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. 2 dias atrás, Israel fez 73 anos. Mas eu não sei o dia nem a hora. Eu sei que está perto. Mas não sei se é hoje, se é amanhã. Por isso, vigiai. Acorda e te prepara. É o tema dessa noite. Se você olhar comigo, por favor, volte para o capítulo 24, no verso 36. O Senhor Jesus Cristo falando. Vamos ler o 32, vale a pena. 24, Mateus 24, verso 32. Você estava no 25, só volta um pouquinho para trás. 24, 32, Jesus diz assim: aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E olha o verso 36. Porém, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Agora, por favor, olhe o verso 44. Mateus 24, 44. Por isso, ficai atentos também,
porque numa hora em que não penseis, o Filho do Homem virá. Olha quantos alertas o Senhor deu. Por favor, olhem o verso 46, 24, 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar assim o servindo. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, o meu Senhor tarda. É o que muita gente está dizendo. Ele está demorando. Tem muita gente dormindo, como as virgens, demorando o noivo, todas elas adormeceram. Dormiram. As virgens dormiram. O tema dessa noite: acorda e te prepara, porque está perto. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, mas está perto. Então, te prepara, meu irmão, te prepara. E agora eu quero falar aqui de algumas coisas relacionadas ao que o Senhor Jesus nos transmite por meio dessa parábola. Vamos ficar ali no Mateus 25, então, no verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Havia naquelas 10 virgens o desejo de se encontrar com o noivo. Despertou nela o desejo de se encontrar com o noivo. Nós cantamos aqui: meu noivo esperado. O meu noivo esperado. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a igreja é a noiva e Jesus Cristo o noivo. E que no fim dos tempos, nesse dia que ele vai voltar, ele vai buscar a noiva, a igreja. No dia do arrebatamento da igreja, a igreja será levada aos céus para se encontrar com o noivo nos ares. Apocalipse diz isso. As bodas do Cordeiro, a união eterna entre a noiva, a igreja, e o noivo, o Senhor Jesus Cristo. E aí ele conta essa parábola. O próprio noivo, o próprio Senhor Jesus conta essa parábola. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que saíram, pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Só que um noivo não se casa com 10. O que ele estava querendo dizer aqui? Essas 10 virgens, elas podem estar relacionadas, por exemplo, a 10 igrejas. A igreja batista, a igreja quadrangular, a igreja assembleia, a igreja... Enfim, tem um monte aí. Pode. Virgens, noivas, que se levantaram para ter um encontro com o noivo. Também pode estar relacionado ali a pessoas. O reino dos céus é semelhante a 10 que decidiram se levantar, pegar suas lamparinas e sair ao encontro do noivo. Se você, nessa noite, saiu da sua casa, você saiu da sua casa, você se arrumou, você tomou banho, eu acho, né? Você tomou banho. Tem gente que, porque está de máscara, está aproveitando para não tomar, ninguém vai sentir. Você se arrumou, tomou banho, veio para cá, para ficar com uma máscara, abafando aí, você ouvindo um doido pregar, significa que você tem alguma vontade de se encontrar com o noivo, com o Senhor, de ter um encontro com Ele. Você sai da sua casa para ir na célula no meio da semana. É isso. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram para se encontrar com o noivo. Só que aí Jesus faz uma separação. Ele diz: 5 delas eram prudentes e 5 delas insensatas. Metade é inteligente, a outra metade é tanso. Mais ou menos isso. 5 é prudente, 5 insensato. Na igreja, meus irmãos, sempre tem uma divisão, sempre tem 2 grupos. São o trigo e o joio. O joio está onde? Está lá fora o joio? Não, lá fora é perdição. É dentro da igreja que o Senhor fala que cresce junto o trigo e o joio. O cabrito e a ovelha, dentro da igreja. O prudente e o insensato, dentro da igreja. E aí ele fala isso. 5 delas eram prudentes,
5 delas eram insensatas. Quem é você? Quem é você? Nesse tempo que é necessário acordar, quem é você? 5 eram prudentes, 5 eram insensatas, ele fala. E aí ele dá a explicação do que é essa insensatez. Ele continua dizendo: as insensatas, ao pegarem suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Então Jesus fala aqui o motivo da insensatez e o motivo da sabedoria. Ele diz: as insensatas, ao saírem, não levaram combustível reserva para a lamparina. As prudentes levaram azeite na vasilha. Vamos falar um pouquinho do que significa essas coisas na Bíblia? Na Bíblia, na palavra de Deus, lamparina, lâmpada, representa a própria palavra. Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, quando você, meu irmão, minha irmã, quando você se dispõe a sair no caminho para seguir ou para se encontrar com o Senhor, a primeira coisa que você precisa ter é uma lamparina. Você precisa da sua lamparina. Você precisa da sua lâmpada. Você precisa daquilo que vai iluminar o seu caminho. Porque o pastor, o líder, a líder de célula não vai estar grudado em você o tempo todo. E quando você estiver num momento que você parar lá no seu trabalho, na faculdade, onde você tiver que separar e dizer: e agora, para onde eu vou? É a lâmpada, é a palavra de Deus que vai orientar você qual o caminho você deve seguir. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Então você precisa ter uma lamparina. Eu me lembro que quando eu comecei, o meu primeiro contato com a Bíblia não foi numa igreja. Eu fui contratado por uma empresa para desenhar jogos bíblicos para computador. E eu não era crente, eu não tinha contato com a Bíblia, nem sabia. Eu me lembro que quando eu vi o Sansão na Bíblia, eu pensei que o Sansão era tipo uma história tipo Tarzan. E ele está na Bíblia. Não sabia. Mas quando eu fui contratado para trabalhar nessa empresa, lá tinha Bíblias, a gente fazia os jogos para computador, e eu não era crente. E um dia o meu chefe falou assim, ó: Alex, é muito fácil para mim, se eu quisesse, eu sairia agora, a empresa ficava ali na Galeria Fronteira, no calçadão de Araranguá, e o meu chefe falou: é muito fácil, Alex, eu poderia agora atravessar aqui o calçadão, ir ali na livraria e comprar uma Bíblia para você, mas não é eu que tenho que comprar. Porque se eu ir lá e comprar uma Bíblia, te der uma Bíblia, você vai: ah, que legal, e vai jogar num canto. Mas a hora que você ir lá e comprar a sua própria Bíblia, a sua lamparina, e você entender que ela é lâmpada para os teus pés, que você lê ela, para que ela te oriente, daí sim, aí vai ser importante. Então aqui, as virgens, elas saíram com as suas lamparinas, mas Jesus fala assim: as insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram consigo o azeite. As prudentes, além das lamparinas, levaram também o azeite nas vasilhas. O que significa o azeite na Bíblia? O combustível, o óleo, a presença do Espírito Santo de Deus. Quem aqui já leu a Bíblia e já pensou assim: mas eu leio e eu não entendo? Mas eu leio aquilo ali, eu não entendo. Eu tento ler aquilo ali, mas não entendo. O negócio é meio, não sei, eu não entendo. Aí sabe o que acontece? Você entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, a presença poderosa do Senhor vem sobre você. E de repente, aquilo se torna dentro de você como um combustível. E você começa a ler e começa a entender. As coisas começam a ficar mais claras. Você lê e diz: como é que eu nunca entendi isso aqui antes? É o óleo da presença do Espírito Santo, que muitos insensatos estão desprezando. É disso que eu estou falando. De gente religiosa, que até tem uma conexão com a igreja hoje em dia, que até tem uma Bíblia, mas que está desprezando o combustível da presença do Espírito Santo. E por isso, não conseguem caminhar.
Muitos estão desanimados, muitos estão sem gasolina para continuar, porque estão desprezando. O Senhor Jesus falou, as insensatas. Porém, pegaram as suas lamparinas, mas não levaram o óleo consigo. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Falta de combustível gera morte. Basta você lembrar do acidente da Chapecoense. O que aconteceu naquele dia? O avião não chegou no aeroporto porque faltou combustível. E se falta combustível, a gente não chega no fim da caminhada. As 10 saíram dispostas a encontrar-se com o noivo, mas para algumas faltou combustível. E você sabe que na regra da aviação funciona assim. O avião, ele precisa ter combustível suficiente para chegar no aeroporto, mas se por acaso tiver um imprevisto, uma dificuldade, ele precisa ter, isso é regra da aviação, ele precisa ter quantidade suficiente de combustível para sobrevoar e ir até o próximo aeroporto, que eles já sabem o destino que eles vão ter, então eles sabem qual é o aeroporto mais próximo daquele, eles têm que ter combustível para chegar no outro, e tem que ter mais, se eles chegarem no outro e por acaso também tiver uma dificuldade lá, chega no primeiro aeroporto, vendaval, não dá para descer, vai voar até o outro aeroporto. Chega lá, um avião caiu na pista, não dá para voar. Eles têm que ter combustível para mais 30 minutos de voo no ar, até que eles decidam o que fazer ou limpar a pista para que eles possam descer. Eles têm que ter combustível reserva. Aquela empresa que matou os jogadores da Chapecoense, depois, quando foram investigados, descobriram que ela sempre trabalhou no limite. Que era comum eles trabalharem somente com o combustível necessário para chegar, que muitas vezes, perto já de aterrissar, o piloto tinha que ir planando para chegar, era comum. Claro, eu fico pensando, por exemplo, para encher o tanque do meu carro não consigo, imagina uma empresa encher o tanque do avião. Não é fácil, é caro. Mas o fato é que muitos estão trabalhando na reserva e não estão buscando abastecer-se com a presença do Espírito Santo. A gente vem aqui e é muito bonito cantar aqui. Minhas lamparinas estão acesas, eu estou esperando. Mas a palavra diz assim, ó, demorando o noivo, elas adormeceram. E o Senhor Jesus, isso não é surpresa ou não deveria ser surpresa para nós. Porque ele fala, quanto ao dia e à hora ninguém sabe. Quando ele vai falar da parábola dos servos ali, ele diz assim, bem-aventurado o servo que o Senhor quando chegar encontrar servindo. Mas aquele servo mau que diz, demorando o meu Senhor, começa a fazer o que é errado. Muita gente se dispõe a seguir o Senhor, a andar na igreja por um tempo, mas chega um determinado momento que, não sei, parece que Jesus está demorando. E aí, a pessoa começa a se ocupar com outras coisas. Aí a insensatez de não abastecer a sua lamparina e caminhar na reserva. E sabe o que é insensatez? É quando você deixa de vir na igreja para fazer outras coisas, desprezando que a ida no culto abastece você. É quando você deixa de ir na célula, eu hoje vou jogar um futebolzinho. O que tem perder uma célula? O que tem? Insensato. O que tem? Deus sabe que, assim, eu tenho que trabalhar, né? Porque é pandemia, mas eu tenho que trabalhar. Eu estou disposto a correr o risco de trabalhar porque eu preciso. Eu estou disposto a correr o risco de ir no mercado porque eu preciso comer. Mas eu não estou disposto a correr o risco de ir na igreja porque eu não preciso daquele combustível. É isso. Há uma disposição ou uma insensatez de fazer qualquer outra coisa. Pessoa que fala para mim, pastor, pois é, tu vê, pandemia, né, daí a gente tem que se cuidar, por isso que eu não estou indo na igreja. Bate perna para tudo que é lugar.
Mas eu sou pastor, eu digo sim. Como é que está a sua lamparina? Hein, ô dorminhoco? Mas o interessante é que as 10 dormiram. Sabe o que eu aprendo com isso? Que as 10 dormiram porque não é a respeito de você ficar assim, ó, inquieto com a vinda do Senhor. A gente sabe que Ele vai vir. A gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas sabe que está perto. Meu irmão, azar o seu. Se você tivesse nascido no ano 1000, ia demorar. Se você tivesse nascido no ano 1200, 1500, se você fosse um índio, quando Cabral chegou, aqui, 1500, você era um índio aqui no Brasil, ia demorar. Mas você nasceu nessa geração, e é a geração da volta do Senhor Jesus Cristo. Então acorda e te prepara. Para de ser insensato. Para de levar as coisas de Deus de qualquer jeito. Mas, quando diz que as 10 dormiram, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: não é para você ficar inquieto, assim, ó, ai meu Deus. Não, não é para ficar inquieto, é para ficar preparado. Tem diferença entre inquietação e preparação. Ele demorou um pouquinho, as 10 dormiram. Qual a diferença quando alguém gritou, lá vem o noivo? É que 5 estavam preparadas. E 5 estavam despreparadas. E o tema dessa noite é: acorda e te prepara, para que quando ele chegar, você esteja preparado. E a palavra continua dizendo assim, ó: mas, chegando à meia-noite, ouviu-se um grito. E aí eu disse: não, peraí, deixa eu ler de novo. Quem gritou? Se eu tivesse lá no dia que Jesus estava contando essa parábola, eu ia dizer: Jesus, quem gritou? Conta direito. Ouviu-se um grito. Ué, tá, de madrugada. As doidas com as lamparinas. Não tinha poste, não tinha nada. É a lamparina, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Dorme às 10. E aí um grito. O que é isso? Quem gritou? Ouviu-se um grito. Lá vem o noivo! Quem é que grita, meu irmão? É a igreja, é o pregador, é o pastor que está gritando o tempo inteiro: acorda, acorda, lá vem o noivo, acorda, acorda, lá vem o noivo. E o que querem fazer nesses dias? Cala a voz do pregador. Cala a voz do pregador. Tenta botar, que nem eu tento. Botar umas coisas na rede social para ver se não tento me calar minha boca. E não dá pantano. Tenta acordar as pessoas. Tenta gritar: acorda! Para ver. Toquei fogo no parquinho essa semana ali, né? Que eu botei uns negócios lá. Porque eu acho muito engraçado isso que as pessoas falam. O Maradona morreu. Você conhece o Maradona? Jogador de futebol, né? Maradona morreu. O que falaram? Ah, o Maradona agora está jogando bola no céu. Aí a gente tem que engolir. Então assim, ó, eu não sei, mas o meu desejo real é que alguém tenha chegado para o Maradona. Naqueles anos de vida dele, naquela loucurada lá, cheirando cocaína. Alguém tenha chegado e dito assim, ó: Maradona, acorda e creia no Senhor Jesus Cristo, porque quando Ele voltar, Ele vai buscar a sua noiva, a igreja. Se você estiver fora da igreja, você não vai para o céu, não vai jogar bola no céu. Mas o que dizem? Ah, o Maradona está jogando bola no céu. Aí eu toquei na ferida, né, de muito crente, inclusive. E botou lá: o Paulo Gustavo está fazendo os anjos darem risada. Será? Ele ficou aqueles dias todos na UTI. Meus irmãos, eu estou esperando
Tem que aparecer alguém na televisão, tem que aparecer alguém dizendo assim, ó, não se preocupem. Enquanto o Paulo Gustavo estava lá, eu fui lá, evangelizei ele, e ele disse, eu quero aceitar Jesus, e aí sim ele está no céu. Mas não é porque ele era engraçado que ele está fazendo os anjos darem risada. Acorda! É mais do que isso. Tem gente insensata. Mas aí você experimenta falar isso, para ver quem você... O engraçado é que as pessoas dizem assim, ó, quem você pensa que é para julgar quem está no céu? Seu safado. Aí eles dizem que eu não posso julgar e me julga. Garanto que tu é um pastor ladrão. Ó. Cala a boca e não julga, seu ladrão. As pessoas querem usar o direito delas e calar o meu. Por quê? Porque não querem ouvir a mensagem que acorda as pessoas para a verdade. Então tem muita gente assim, é comum, gente, isso é muito comum. Atacarem o pregador, porque daí tira o crédito. Quem aquele cara pensa que é? É aquilo lá. Aí o que acontece? Eu não preciso ouvir o que ele está falando. Eles tentam também gerenciar a voz do pregador, dizendo assim, ó, ao invés de você estar falando isso na rede social, você deveria estar dando cesta básica para os pobres. Entende? Você não pode fazer isso aqui que me incomoda. Vai fazer outra coisa. Eles querem dizer o que eu posso fazer. É assim que funciona. Mas querendo ou não querendo, alguém tem que gritar. Tem que ter uma voz. E a igreja nesses dias é a voz gritando para que haja despertamento. Acorda! Aí vem o noivo! De quem era essa voz? Ouviu-se? Lê lá comigo, meus irmãos. Verso 5, Mateus 25, 5. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo, mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Alguém gritou, foi Jesus? Foi o noivo que chegou à meia-noite? Não, o noivo não chegou à meia-noite, mas alguém gritou que ele estava vindo. Então, meus queridos, não é para esperar o Senhor chegar, tem que ter alguém gritando aqui. Mas eu vou falar uma coisa para você. Alguém diz assim, pastor, mas Jesus está demorando. A demora do noivo é também uma peneira. A demora do noivo seleciona quem é imprudente e quem é sensato. Quem é insensato e quem é prudente que seja. A demora do noivo seleciona. Ele demora para ver se o que você está fazendo não é só fogo de palha. Se realmente você está disposto a seguir o Senhor Jesus. Como aquelas virgens que saíram para seguir o noivo, para encontrar-se com o noivo no caminho. Havia uma disposição da parte delas. Elas pegaram as lamparinas, elas foram indo em direção a ele. Não é isso que ele fala? Vinde a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você se entrega, você tem uma disposição de seguir Jesus pelo caminho, mas até quando? Ele demora um pouquinho que é para ver. Para fazer essa seleção de quem quer e de quem não quer. Aí, depois do grito, verso 7, diz assim, então, todas aquelas noivas, aquelas virgens, se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não. Não. Olha isso. Alguém gritou. E eu vou dizer para vocês, eu ando meio gritão mesmo, né? Estou virando aqueles pregador gritão. Mas acorda, igreja. Tem que despertar, a igreja está dormindo. Eu vou fazer uma campanha agora, 7 quarta-feira, para ver se eu consigo a minha vitória. Está dormindo? Acorda. Acorda. Quando elas acordam, as insensatas disseram para as prudentes assim,
dá-nos um pouco do óleo de vocês, porque o nosso está se acabando. E as prudentes disseram, não. Aí alguém vai dizer assim, nossa, isso ainda é crente que se apresente. Se é crente, dava. Se fosse eu dava. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Tem coisas que não tem como dividir. Eu não tenho como dividir com vocês a minha intimidade com Deus, ela é minha. Não tem como eu dizer assim, Senhor, eu vou dar metade da intimidade que eu tenho contigo para aquele ali que não ora. Se você não tem como eu dividir com você. Eu não posso te dar a minha fé. Se você tem fé, você tem fé. Se você não tem fé, eu não posso te dar a minha. Tem coisas que não dá para dar. O meu conhecimento, eu não posso tirar e dizer, Senhor, eu fico só com a metade, dá metade para aquele lá. É você que tem que buscar. Eu não posso me ajoelhar e dizer, Senhor, esse joelho vai orar por mim, e esse aqui é para aquele meu irmão que não ora, mas faz de conta que esse joelho é o dele, e daí eu vou dar metade da minha oração para ele. Conta aí, Senhor, como se fosse a oração dele. Não dá. É você que tem que orar. É você que tem que botar o joelho no chão, é você que tem que buscar intimidade, é você que tem que buscar combustível, é você que tem que encher a sua lamparina. É você. Quando ouvir, aí vem o noivo, ai pastor, agora me dá um pouco dessa intimidade que tu tem com Deus. Não dá. Foi você que não quis ir na célula. Foi você que não quis ir no culto, foi você que não quis buscar, foi você que não quis orar, foi você que preferiu assistir coisas que não devia na televisão, ao invés de buscar a presença do Senhor. Foi você. Não dá. E aí as prudentes disseram não. E como é que um insensato reage quando ele leva um não? Ah, gente, é muito fácil. Aqui na igreja, você quer conhecer um irmão, diz não para ele. A ovelha se transforma. Rapaz, diz não, aparece ali. Mas o que é isso? Como é que um insensato reage quando ele ouve um não? Então o chamado nessa noite para você é: acorda, meu irmão. Te prepara. Te prepara. Elas saíram para tentar agora, num tempo que não tinha, um tempo recorde, e buscar azeite. E aí o noivo chegou. Diz a Bíblia, saindo elas para comprar o azeite, chegou o noivo. E aí, gente, o que aconteceu? Lê comigo, por favor, o verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Chegou o noivo, o que a Bíblia diz? As virgens que estavam preparadas, as virgens que estavam preparadas, as virgens que estavam preparadas. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então, você quer andar com o tanque na reserva piscando, não está se preparando, e quando gritarem, o noivo está chegando, quem tiver preparado entra, quem não tiver preparado não entra, não vai jogar bola no céu. Nem sei se vai ter futebol no céu, né? Diz que 2 amigos apostaram isso, né? Eu acho que vai ter, o outro eu acho que não. Tá, quem morrer primeiro volta para contar para o outro. Aí um amigo morreu. Aí naquela noite apareceu para o amigo, quero te dizer que tem futebol no céu. E tu tá escalado para jogar domingo. É só uma piada, ninguém aparece, tá? Se aparecer é um capeta, manda embora. Não tem, acho que não tem futebol no céu, né? Tomara que não tem. Tomara. Colorado, tomara que não tem. O que eu ia falar agora? Deixa eu voltar para cá. Jesus, fechou-se a porta. Quem está preparado entra.
Mas aí aquelas que não estavam preparadas voltaram. E isso aqui que eu vou falar agora, meus irmãos, é importante. É importante porque isso aqui é resposta do Senhor Jesus Cristo para que a gente acorde. Porque elas vieram, as insensatas, vieram depois. E olha como é que foi o encontro. Elas chegaram, verso 11, mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E termina falando: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha só, elas bateram: Senhor, abre, abre, Senhor. Não vos conheço. Senhor, Senhor, não vos conheço. Por favor, abra sua Bíblia. Não abre. Coloca aqui Mateus 7, 21. Coloca aqui no telão. Porque às vezes a pessoa pensa assim, ó, não, eu sou crente. Eu vou entrar, eu sou crente. Quem vai ficar de fora é os outros, eu não, eu vou entrar. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que elas chegaram lá dizendo? Senhor, Senhor, não conheço vocês. E aqui ele está falando de crente. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Tem gente que diz assim, não, eu não vou na igreja, mas assim, ai, Deus é tudo. Nossa, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Assim, eu não leio a Bíblia, eu não oro muito, né? Assim, eu nem tenho uma lamparina, eu não tenho combustível, mas assim, Jesus é o meu Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Olha o que ele continua dizendo, verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. É crente falando. É crente batendo na porta e dizendo, Senhor, como assim, Senhor? Mas eu expulsei demônios, sai capeta em nome de Jesus. Senhor, eu fiz milagres em Teu nome, Senhor, eu profetizei em Teu nome. Qual é a resposta dele? Lê lá. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É crente ficando de fora. Expulsou demônio? Fez milagre? Profetizou? Por que ficou de fora? Porque nem todo aquele que diz, e sim aquele que faz a vontade de Deus. Mas tem insensato por aí. E meus irmãos, eu não quero ser duro com vocês só por ser duro, mas é porque a pregação desse tempo é acorda, acorda. Não posso ficar perdendo tempo aqui. Uma vinda na igreja pode mudar a tua história eterna. Uma vinda num domingo. Um encontro com Jesus. Uma decisão de se abastecer e de parar de ser insensato e achar que o pouquinho de combustível que você tem vai dar. Falei de manhã, passei na frente do posto ali, tinha uma placa, abastece aí. Eu falei, vou botar o nome da minha pregação de abastece aí. Abastece, meu irmão. Como que eu faço, pastor, para abastecer? Levo o azeite, busca, combustível reserva, para que não aconteça uma tragédia com você. E essa busca é culto, é célula, é busca, é oração, é comunhão com os irmãos. Eu não quero mais ir na igreja porque o fulano não me deu oi. E a vergonha? Vai perdoar quem te feriu, vai viver em comunhão. Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes encorajem uns aos outros, e tanto mais quando vocês vejam que o dia se aproxima, é isso que diz, não deixa de congregar como é costume de alguns. Agora eu vou ficar só em casa, assistindo meus pregadores da internet. Eu nem sei como é que tem gente em casa que assiste a gente. Um tanto pregador famoso, tanta pregação, tem gente, vocês acreditam, tem gente que assiste a gente.
Se você está em casa e está assistindo a gente, não era para você que eu estava dizendo. Se você está em casa assistindo a gente porque não pode vir, porque não pode, aí você está perdoado. Mas se você pode vir e não está vindo, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. Antes, encorajem uns aos outros. E tanto mais quando vocês percebem que o dia do Senhor está se aproximando. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, mas não deixa de congregar, como é costume de alguns. Encorajem, encorajem. Estou achando que eu vou desistir. Encoraja. Eu acho que eu não quero mais. Encoraja. Está querendo desistir? Encoraja. Isso aqui, esse prédio é pequeno para o tanto de gente que nós precisamos ganhar e encorajar, para que naquele dia ninguém fique de fora. Amém? Quero pedir que você se coloque de pé nesse momento, feche sua Bíblia. Eu não gostaria de receber de Deus isso. Alex, nunca te conheci. Senhor, expulsei demônios em teu nome. Fiz milagres. Senhor, eu profetizei em teu nome. Afaste-se de mim. Eu nunca te conheci. Eu não quero ouvir isso do meu Senhor. Eu não quero ser o imprudente que fica sem combustível. Eu preciso me encher da presença do Senhor. E o meu convite para você nessa noite é: traga a sua lamparina, para que a presença de Deus possa encher você nessa noite, que você saia daqui abastecido e cheio de coragem e ousadia para permanecer fiel até o fim. Amém? Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Como está a sua lamparina nessa noite? Como está a sua intimidade com Deus? Como está a sua leitura da palavra, os seus momentos de oração, a sua frequência na igreja? Como está? Nós devemos colocar as nossas vestes brancas e nos preparar para esse encontro. A qualquer hora a trombeta irá tocar. A Bíblia diz: Maranata, a qualquer hora a trombeta irá tocar. Israel fez 73 anos. Não há tempo a perder. Abasteça nessa noite. Abasteça nessa noite. Abasteça nessa noite. Disponha-se nessa noite. Diga para o Senhor, diga para Ele: eu não quero ser insensato, eu quero ser prudente, eu quero ter combustível, eu te ofereço minha lamparina, eu quero colocar vestes brancas, eu quero me preparar para o encontro contigo, Senhor. Minhas lamparinas estão acesas. Traga a sua lamparina nessa noite. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Abra nessa noite. Só bater que eu vou abrir pra você Abra. entrar. Abra nessa noite. Entregue-se para o Senhor. Abra a sua porta. Só bater que Abra seu coração. vou abrir pra você entrar. Coloque vestes brancas, meu irmão, minha irmã. É tempo de mudança. Eu já coloquei as minhas vestes brancas.
prudentes. Minhas lamparinas, eu trago a Ti nessa noite, Senhor. Minhas lamparinas estão acesas. Comece a orar, comece a dizer: eu quero me preparar. Derrama sobre mim do Teu combustível nessa noite. Só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. Eu vou abrir, Só bater, eu vou abrir, Senhor. vou abrir pra você entrar. Eu vou abrir, Senhor, nessa noite. Só bater, Acorda, igreja. vou abrir pra você Desperta você que está em casa entrar. e venha ser abastecido. Eu já coloquei as minhas vestes. Eu estou esperando o noivo. Sou só te esperando. Vamos dançar. Maranata, Para o Senhor está vindo. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Prepare-se para orar nessa noite. coloquei as minhas vestes. Declare: Estou só te esperando. vem, Senhor Jesus.